Meu nome é Camila Andrade. Tenho 33 anos e, durante muito tempo, acreditei que família era o único lugar onde ninguém jamais nos abandonaria. Hoje sei que eu estava completamente errada. Se você me perguntasse há 3 anos qual era o meu maior medo, eu responderia sem pensar: perder a minha família. O que eu nunca imaginei era que seriam justamente eles que escolheriam me perder. Eu cresci em Campinas, São Paulo, numa casa simples, mas onde as aparências sempre foram mais importantes do que os sentimentos. Meu pai dizia que respeito era conquistado com dinheiro. Minha mãe vivia preocupada com o que os vizinhos pensavam. E meu irmão mais velho, Rafael, era tratado como o orgulho da família, mesmo quando cometia erros atrás de erros. Eu era diferente. Trabalhava muito. Pagava minhas próprias contas e sonhava em abrir meu pequeno negócio. Nunca pedi dinheiro a ninguém. Nunca causei problemas. Ainda assim, eu era a filha que sempre ouvia que precisava fazer mais. Tudo começou quando perdi meu emprego depois que a empresa onde eu trabalhava fechou as portas. Não foi culpa minha. Centenas de funcionários foram demitidos no mesmo dia. Saí daquele prédio carregando apenas uma caixa com meus pertences e tentando acreditar que seria apenas uma fase. Nos primeiros dias, procurei emprego sem parar. Enviei currículos, participei de entrevistas e fazia pequenos trabalhos pela internet, para não depender de ninguém. Mas dentro da minha própria casa, a paciência da minha família desapareceu muito mais rápido do que eu imaginava. As indiretas começaram a surgir durante o jantar. Você já encontrou alguma coisa ou vai ficar vivendo às nossas custas? Mesmo pagando parte das contas com o dinheiro que ainda tinha guardado, eles fingiam que eu era um peso. Cada semana que passava, o ambiente ficava mais frio. Minha mãe mal olhava para mim. Meu pai repetia que eu precisava aprender como a vida realmente funcionava. Rafael ria de cada entrevista que não dava certo, como se meu fracasso fosse um espetáculo. Até que, numa noite de domingo, meu pai colocou uma mala velha na sala. Olhou diretamente para mim e disse algo que mudou a minha vida para sempre. Você tem 1 hora para sair desta casa. Achei que fosse apenas uma ameaça feita no calor da discussão, mas ninguém disse uma única palavra para impedir aquilo. Minha mãe permaneceu em silêncio. Meu irmão apenas sorriu. Enquanto colocava minhas roupas naquela mala, ouvi Rafael cochichar para os meus pais. Ela não dura 1 semana. Vai voltar chorando e implorando para entrar. Naquele instante, eles tinham tanta certeza de que eu quebraria que chegaram a apostar entre si quando eu voltaria pedindo ajuda. Eles realmente acreditavam que eu não conseguiria sobreviver sem eles. Mal sabiam que aquela porta se fechando atrás de mim seria, na verdade, o primeiro passo para a maior surpresa que aquela família já viveria. Meu celular marcava 22h17 quando a porta bateu atrás de mim. O barulho ecoou na rua silenciosa, como se alguém tivesse encerrado um capítulo inteiro da minha vida. Eu fiquei alguns segundos parada, segurando aquela mala velha, tentando entender como uma filha podia ser descartada tão facilmente. Não chorei. Naquele momento, eu só sentia um vazio enorme. Peguei o primeiro ônibus para o centro de Campinas e passei a noite em uma pequena pousada, pagando com o pouco dinheiro que ainda restava na minha conta. Enquanto olhava para o teto daquele quarto simples, meu telefone começou a vibrar. Por um segundo, pensei que minha mãe tivesse se arrependido. Mas era apenas uma mensagem do meu irmão. Quanto tempo você acha que aguenta? Eu dei 5 dias. O pai apostou 1 semana. Não decepciona a gente. Fiquei olhando aquelas palavras por vários minutos. Eles realmente tinham transformado a minha dor em uma brincadeira. Na manhã seguinte, comecei a procurar qualquer oportunidade de trabalho. Não me importava o cargo. Eu só precisava continuar andando para frente. Entrei em cafeterias, mercados, lojas e escritórios. A resposta era quase sempre a mesma. Vamos analisar seu currículo. Entraremos em contato. Mas ninguém ligava. Os dias foram passando, e cada diária da pousada fazia meu dinheiro diminuir. Para economizar, comecei a comer apenas 2 vezes por dia. Caminhava quilômetros, para evitar gastar com transporte, e passava horas enviando currículos pela internet, usando o Wi-Fi gratuito das bibliotecas públicas. Mesmo assim, eu me recusava em ligar para casa. Todas as noites meu telefone recebia novas mensagens. Algumas eram do Rafael, outras vinham de primos. Já voltou? Está orgulhosa demais para pedir desculpas? Todo mundo sabe que você vai acabar implorando. Percebi que minha própria família estava comentando minha situação com os parentes, como se fosse um espetáculo. Foi então que tomei uma decisão. Bloqueei absolutamente todos. Naquele instante senti medo, mas também senti uma liberdade que nunca havia experimentado. Sem perceber, comecei a enxergar que, durante anos, eu havia vivido tentando conquistar a aprovação de pessoas que jamais ficaram felizes com nenhuma das minhas conquistas. Alguns dias depois, consegui um trabalho temporário organizando documentos em um pequeno
escritório de contabilidade. O salário era baixo, mas suficiente para sair da pousada e alugar um quarto simples na casa de uma senhora chamada Dona Helena. Ela tinha pouco mais de 60 anos e me recebeu como se já me conhecesse há anos. Na primeira noite, enquanto jantávamos arroz, feijão e frango grelhado, ela perguntou com delicadeza: "E sua família sente sua falta?" Demorei alguns segundos para responder. Depois sorri sem alegria. "Acho que eles estão esperando eu fracassar." Dona Helena apenas balançou a cabeça. "Às vezes, filha, as pessoas que mais deveriam acreditar em nós são justamente as que têm mais medo de nos ver vencer." Aquelas palavras ficaram na minha cabeça durante dias. Passei a trabalhar de manhã, fazer cursos gratuitos de gestão financeira à noite e estudar marketing digital nos finais de semana. Eu dormia pouco, vivia cansada, mas pela primeira vez estava investindo em mim e não tentando agradar alguém. Enquanto isso, minha família continuava completamente convencida de que eu apareceria na porta de casa a qualquer momento. O que eles não sabiam era que, silenciosamente, cada sacrifício que eu fazia estava construindo algo muito maior do que um simples recomeço. E quando finalmente descobrissem no que eu estava me transformando, seria tarde demais para desfazer a aposta que fizeram contra mim. Depois de quase 8 meses vivendo naquele pequeno quarto alugado, algo começou a mudar. O escritório de contabilidade, onde eu trabalhava, precisava de alguém para organizar o atendimento aos clientes e melhorar a presença da empresa nas redes sociais. Como eu havia estudado marketing digital todas as noites, preparei um plano simples e pedi uma oportunidade. O dono aceitou, mas deixou claro: "Mas se não funcionar, voltamos ao antigo sistema." Eu tinha apenas uma chance. Passei dias analisando o comportamento dos clientes, reorganizando os processos internos e criando campanhas que valorizavam a confiança e a transparência da empresa. Aos poucos, os resultados apareceram. O número de clientes aumentou e o escritório começou a receber indicações de pessoas de várias cidades da região. 3 meses depois, fui promovida. Pela primeira vez em muitos anos, alguém acreditava no meu trabalho sem me comparar com ninguém. Com o aumento do salário, consegui alugar um pequeno apartamento só para mim. Não era luxuoso, mas cada móvel que entrava naquela casa era comprado com o meu próprio esforço. Quando coloquei a última caixa no chão da sala, senti uma emoção difícil de explicar. Ninguém poderia me expulsar dali. Naquela noite chorei, mas eram lágrimas de orgulho. Enquanto minha vida finalmente seguia em frente, as notícias sobre a minha família começaram a chegar por outras pessoas. Descobri que Rafael havia feito vários investimentos irresponsáveis. Para manter o padrão de vida que exibia nas redes sociais, pegou empréstimos, gastou além do que podia e acumulou dívidas enormes. Meu pai tentou ajudá-lo usando quase todas as economias da família. Mesmo assim, nada resolveu. Pela primeira vez, a família que sempre dizia que dinheiro resolvia tudo começou a enfrentar dificuldades de verdade. Eu poderia ter comemorado, mas apenas continuei vivendo. Até que numa tarde de sexta-feira meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Do outro lado da linha, ouvi a voz da minha mãe. Ela ficou alguns segundos em silêncio antes de falar. "Camila, como você está?" Era a primeira ligação dela desde a noite em que fui expulsa. Respondi com educação. Ela perguntou onde eu morava, onde estava trabalhando e se poderíamos conversar pessoalmente. Aceitei encontrá-la em uma cafeteria no centro de Campinas. Quando cheguei, quase não reconheci minha mãe. Ela parecia mais cansada, mais preocupada e muito menos segura do que eu lembrava. Conversamos por alguns minutos até que ela finalmente revelou o verdadeiro motivo daquele encontro. Rafael estava afundado em dívidas. Meu pai havia perdido grande parte das economias tentando salvá-lo. E agora, eles precisavam de ajuda. Enquanto ela falava, uma lembrança voltou com força à minha mente. Ela não dura uma semana. Vai voltar chorando e implorando para entrar. Foi exatamente essa frase que meu irmão disse no dia em que fui expulsa. A diferença era que agora, quem estava sentado à minha frente implorando por uma segunda chance não era eu. Era a mesma família que tinha apostado que eu fracassaria. Olhei para minha mãe sem sentir ódio. Também não senti vontade de me vingar. Naquele momento, percebi que a maior vitória da minha vida não era o dinheiro, nem o apartamento ou a promoção. Era o fato de que eles finalmente entenderam que haviam julgado completamente a pessoa errada. E antes de tomar qualquer decisão sobre ajudá-los ou não, havia uma verdade que todos naquela família precisavam ouvir pela primeira vez. Na semana seguinte, aceitei encontrar toda a minha família na antiga casa onde cresci. Fazia quase um ano desde a última vez que eu tinha atravessado aquele portão. O jardim estava mal cuidado, a pintura descascando, e o silêncio era muito diferente daquele ambiente cheio de arrogância que eu havia deixado para trás. Meu pai abriu a porta,
mas evitou olhar diretamente nos meus olhos. Minha mãe me conduziu até a sala. Rafael já estava sentado no sofá. Pela primeira vez, ele não tinha aquele sorriso de superioridade. Parecia cansado, abatido e completamente sem respostas. Durante alguns minutos, ninguém teve coragem de falar. Foi meu pai quem quebrou o silêncio. Camila, nós erramos. Aquela frase que esperei ouvir por tantos anos, finalmente chegou. Mas curiosamente ela já não tinha o mesmo peso. Eu não precisava mais daquela aprovação para seguir em frente. Rafael respirou fundo antes de dizer: Eu achei que você voltaria em poucos dias. Nunca imaginei que conseguiria construir tudo isso sozinha. Olhei para ele com calma. O problema nunca foi eu não ser forte. O problema foi vocês nunca acreditarem em mim. Ninguém respondeu. Minha mãe começou a chorar. Ela confessou que desde a noite em que me expulsaram, carregava uma culpa enorme. Disse que deveria ter me defendido, mas escolheu o silêncio para evitar discutir com meu pai. E aquele silêncio custou à nossa família. Depois de alguns minutos, meu pai finalmente revelou o verdadeiro motivo da reunião. Eles queriam que eu emprestasse dinheiro para quitar parte das dívidas de Rafael. Eu já esperava esse pedido. Respirei fundo e respondi com tranquilidade. Quando eu precisei de apoio, vocês me deram uma mala e 1 hora para sair de casa. Naquele dia, vocês apostaram que eu voltaria implorando. Hoje vocês descobriram que perderam essa aposta. O silêncio tomou conta da sala novamente. Continuei falando, sem levantar a voz. Eu não vou pagar pelas escolhas do Rafael. Cada adulto é responsável pelas consequências das próprias decisões. Se eu ajudar agora, estarei ensinando que ele nunca precisa assumir os próprios erros. Meu irmão abaixou a cabeça. Pela primeira vez, ele não tentou se justificar. Antes de ir embora, deixei um cartão sobre a mesa. Não era um cheque. Era o contato de uma consultoria financeira onde eu conhecia profissionais honestos que poderiam ajudá-los a reorganizar as dívidas e recomeçar da maneira certa. Isso é a única ajuda que posso oferecer. O resto vocês terão que conquistar sozinhos, assim como eu conquistei. Levantei-me e caminhei até a porta. Desta vez, ninguém tentou me impedir. Quando entrei no meu carro, olhei pelo retrovisor e percebi que aquela casa já não representava o meu passado nem o meu futuro. Ela era apenas uma lembrança de tudo o que consegui superar. Hoje continuo morando em Campinas, administrando o negócio que construí com esforço e cercada por pessoas que me respeitam pelo que sou, não pelo que podem ganhar comigo. Minha família perdeu a aposta no dia em que acreditou que poderia destruir a minha coragem. Porque às vezes ser expulsa do lugar que chamávamos de lar é exatamente o que nos obriga a encontrar o caminho para a vida que sempre merecemos. E essa foi a maior vitória que eles jamais imaginaram que eu teria. Se você chegou até aqui, quero deixar uma coisa que aprendi da forma mais difícil. Às vezes, as pessoas que dizem nos amar são as primeiras a duvidar da nossa capacidade. Elas apostam no nosso fracasso porque nunca acreditaram na nossa força. Mas a melhor resposta nunca é gritar, discutir ou buscar vingança. A melhor resposta é vencer em silêncio. Eu não voltei implorando. Não porque eu não tivesse medo, mas porque decidi que a minha dignidade valia mais do que a aprovação de quem nunca enxergou o meu verdadeiro valor. Hoje, quando olho para trás, percebo que ser expulsa de casa não foi o fim da minha história. Foi o começo dela. Se aquela porta nunca tivesse sido fechada, eu talvez jamais tivesse descoberto do que realmente era capaz. Minha família perdeu uma aposta, mas eu ganhei algo muito maior. Ganhei liberdade. Ganhei respeito. Ganhei paz. E, acima de tudo, ganhei uma vida que ninguém jamais poderá tirar de mim. Porque, no final, o maior sucesso não é provar que os outros estavam errados. É construir uma vida tão feliz que você simplesmente não precisa mais provar nada para ninguém.